Olá, boa tarde. Sem produção de alimentos, a população fica desabastecida. Por isso, o agronegócio é importante para que o país não pare. Nós vamos falar sobre o assunto neste período de quarentena e você vai ver também. O Supremo Tribunal Federal vai ter em abril as primeiras sessões de julgamento por videoconferência da história da Corte. Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, envia à Procuradoria-Geral da República notícia-crime apresentada por deputado federal contra o presidente da República. O pedido traz ainda outras razões para um possível afastamento do presidente Jair Bolsonaro. Combate ao coronavírus. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, autoriza Alagoas e Espírito Santo a usarem dinheiro de dívidas com a União para enfrentar a doença nos estados. E ainda, produtividade e trabalho remoto, o desempenho da justiça no período de isolamento social. A estação de trabalho de Neblina foi instalada na casa dela. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, enviou à Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro. O autor do pedido é um deputado federal de Minas Gerais, que quer o afastamento do presidente. A notícia-crime feita pelo deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, foi encaminhada pelo ministro Marco Aurélio, do STF, à Procuradoria-Geral da República, para que o procurador-geral Augusto Aras se manifeste sobre o assunto e, se entender que é necessário, faça a denúncia ao Supremo Tribunal Federal. O parlamentar alega que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade por omissão e por, segundo ele, minimizar a pandemia do coronavírus. Entre os fatos citados pelo deputado estão declarações do presidente que seriam contrárias às recomendações feitas pelas autoridades de isolamento social. O pedido traz ainda outras razões para um possível afastamento do presidente Jair Bolsonaro, como a forma que ele tratou a doença e uma suposta demora na repatriação dos brasileiros que estavam na cidade chinesa de Wuhan, local apontado como o início do contágio pelo coronavírus. Caso a Procuradoria-Geral da República faça a denúncia, caberá à Câmara dos Deputados decidir se o Supremo Tribunal Federal abrirá ou não processo contra Jair Bolsonaro. O Ministério Público Federal do DF recebeu pedidos de procuradores do Ministério Público Federal de São Paulo para denunciar o secretário de Comunicação do Palácio do Planalto, Fábio Weingarten, por propaganda que contraria a ordem de autoridades de saúde no combate ao coronavírus no Brasil. Os procuradores alegam improbidade administrativa cometida pelo secretário de Comunicação porque a propaganda do governo federal com o slogan "O Brasil não pode parar" estimulava os brasileiros a voltarem ao trabalho e a não respeitar o isolamento, contrariando orientações da OMS e de autoridades sanitárias do Brasil no combate à pandemia. Segundo os procuradores, a propaganda veiculada em contas institucionais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência e nas redes sociais afronta princípios constitucionais, como o da prevenção e precaução, ligados ao direito à saúde e também ao da publicidade, que deve ter caráter educativo. Além de colocar em risco a saúde dos brasileiros, a campanha gerou desconforto em relação aos governadores que decretaram medidas de isolamento para frear a disseminação da Covid-19. O Supremo Tribunal Federal vai ter, no mês de abril, as primeiras sessões de julgamento por videoconferência da história da Corte. O STF já definiu as pautas. E quem traz as informações completas para a gente é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Supremo Tribunal Federal tem a sua primeira sessão plenária integralmente realizada por meio de videoconferência, já marcada para os dias 15 e 16 de abril. Isso, além de marcar a história do Supremo Tribunal Federal, também demonstra um passo à frente rumo à adoção de novas tecnologias para que as atividades do tribunal não sejam prejudicadas diante dessa situação de excepcionalidade em que vive o país. Tanto o Procurador-Geral da República quanto os advogados, ou seja, as partes interessadas no processo, poderão se manifestar por meio de videoconferência. E esses julgamentos serão transmitidos na íntegra e ao vivo pela Rádio Justiça, pela TV Justiça e também poderão ser acompanhadas
por meio do YouTube, seja do computador ou até mesmo do celular. Em relação às pautas, houve a priorização pelo ministro Dias Toffoli de pautas relacionadas a ações que foram ajuizadas questionando as medidas de enfrentamento à pandemia ao Covid-19. Uma delas, a gente pode citar, são as ações que foram apresentadas no Supremo questionando medidas provisórias que alteraram a Lei 13.979, que implementou medidas, de isolamento, quarentena, restrição de rodovias, portos e aeroportos. Então, algumas ações diretas de inconstitucionalidade acabaram questionando um aparente conflito federativo, ou seja, haveria aí, de acordo com a alegação dos partidos que ajuizaram a ação, uma intromissão da União na competência dos estados, questionando até mesmo a validade dessas medidas provisórias. Nós tivemos duas decisões do ministro Marco Aurélio, uma delas ele manteve a validade das medidas provisórias, o partido pedia a suspensão das medidas, mas o ministro manteve. Numa outra, ele explicitou que a competência concorrente dos estados para legislar sobre saúde não resta prejudicada pelas medidas provisórias que foram expedidas. Então, essas ações estão sendo questionadas. Houve, em alguns casos, a concessão de liminar, em outros houve a negação, e tudo isso será submetido à validade no plenário, ou seja, o plenário agora, ou seja, todos os ministros juntos, é que irão definir por referendar, ou seja, por confirmar ou não as liminares que foram apreciadas pelos ministros durante essas semanas que antecederam a sessão plenária. Um outro ponto que também está na pauta diz respeito ao questionamento, é uma ação declaratória, é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que questiona exatamente a fixação da renda mínima temporária durante a pandemia. Em relação a este processo especificamente, o ministro Marco Aurélio negou seguimento à ação, ou seja, não admitiu o processo, mas essa decisão também será submetida à apreciação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, quem quiser acompanhar, dias 15 e 16 de abril, aqui na TV Justiça. E agora a gente vai ver o painel de ações Covid-19 do Supremo Tribunal Federal. Ele traz informações atualizadas de todos os processos que envolvem a disseminação do novo coronavírus. Vamos conferir comigo, então, os números. O Supremo Tribunal Federal recebeu 442 processos e julgou 199, foram tomadas 199 decisões. A maior parte dos tipos de decisão foi de negação de seguimento, ou seja, os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que não havia motivos para julgarem a ação aqui na Corte. Bom, é importante dizer que o Supremo Tribunal Federal está muito preocupado na transparência dessas informações e tudo pode ser acessado pela página do STF na internet em tempo real, com atualizações a cada 5 minutos. Bom, mas 2 estados brasileiros vão poder usar dinheiro de dívidas com a União para o combate ao novo coronavírus. Alagoas e Espírito Santo tiveram autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para suspender os débitos. Agora são 12 estados brasileiros autorizados pelo ministro para suspender as parcelas de dívidas com a União por 180 dias e destinar esses recursos para o combate da Covid-19 nos estados. Espírito Santo e Alagoas alegaram queda na arrecadação por conta da pandemia e a dívida do estado alagoano chega a 475 milhões de reais e do Espírito Santo 1 bilhão e 300 milhões de reais. Ao decidir, o ministro Alexandre de Moraes determinou que os estados que tiveram esse benefício deverão comprovar a destinação dos recursos às ações de prevenção e combate ao coronavírus. E a União não poderá aplicar punições por causa das parcelas que não estão sendo pagas. Uma portaria do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou o uso da Força Nacional no apoio ao Ministério da Saúde nas ações de combate ao novo coronavírus. A medida é para ajustar pessoas suspeitas de estarem infectadas pela Covid-19 e também para reforçar a segurança em unidades de saúde e locais de armazenamento de equipamentos médicos, remédios, alimentos e produtos de higiene. A decisão vale até o dia 28 de maio e pode ser prorrogada. O Superior Tribunal de Justiça determinou que o dinheiro pago por investigados na Operação Calvário deve ser usado pelo Ministério da Saúde para combater o coronavírus no país. A Carolina Chaves conta pra gente.
O ministro Francisco Falcão do STJ atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República para destinar R$3 milhões para a aquisição de equipamentos médicos e de proteção para os profissionais de saúde. O valor foi depositado judicialmente pelo delator Daniel Gomes da Silva, apontado como chefe de um esquema criminoso. Ele foi pego na Operação Calvário, deflagrada em dezembro do ano passado, que investigava desvio de recursos públicos destinados à área de saúde da Paraíba, com a ajuda de conselheiros do Tribunal de Contas daquele estado. Tanto o pedido da PGR quanto a decisão do Superior Tribunal de Justiça estão em sintonia com resolução do CNJ para combater a pandemia no Brasil. O Superior Tribunal de Justiça também autorizou a participação dos irmãos Wesley e Joesley Batista em reuniões do Grupo JF, mas eles continuam impedidos de assumir cargo ou função administrativa nas empresas investigadas pela Lava Jato. A defesa alegou que os irmãos Batista fecharam um acordo com o Ministério Público e se comprometeram a pagar 10 bilhões e 300 milhões de reais à União e que o afastamento deles em tempos de crise provocada pelo coronavírus pode afetar severamente o Grupo JF, responsável pelo abastecimento de 25% do mercado de alimentos do país e com 260 mil empregados. O ministro Rogério Schietti Cruz reconheceu o impacto da crise sanitária mundial na economia e as perspectivas de prejuízos para os trabalhadores. Ele autorizou a participação dos irmãos sem direito a voto em reuniões do grupo. Schietti, no entanto, manteve a proibição de que assumam cargos administrativos nas empresas investigadas pela Operação Lava Jato. O mérito do recurso vai ser analisado posteriormente pela 6ª turma do STJ. E no próximo bloco, o que você pode fazer para evitar o desabastecimento? É daqui a pouco. Justiça é tratar todas as situações de formas iguais. Não olhar para nenhuma classe social, nem raça e nem mesmo para gênero. Para evitar a disseminação do vírus Covid-19, desde o dia 18 de março, grande parte dos mais de 4.500 funcionários do Superior Tribunal de Justiça estão trabalhando de forma remota, ou seja, servidores e colaboradores em serviço, mas de casa. A Marina Campos conversou com alguns servidores e vai mostrar agora um pouquinho da rotina desses profissionais. A resolução assinada pelo presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, prevê o trabalho remoto como forma de ajudar no combate à disseminação do coronavírus. A recomendação foi atendida inclusive por nós jornalistas, que passamos a preparar as notícias de casa, um conteúdo gravado pelo celular, sem perder a qualidade da informação. Oi pessoal, já terminei de escrever o meu texto, olha só. A editora está revisando pelo sistema e em breve a matéria estará prontinha para vocês assistirem. E os outros setores? Como tem sido a rotina de trabalho? Eu conversei com alguns servidores por meio da plataforma digital usada pelo STJ, que permite reuniões de vídeo, compartilhamento de documentos e facilita essa nova forma de trabalho. Bárbara Brito é secretária de Jurisprudência e acompanha diariamente, pelo computador, a produtividade dos servidores. Edita documentos simultaneamente e aponta avanços com essa metodologia de trabalho. As nossas reuniões virtuais também têm gerado bons frutos. O que a gente tem percebido é que a gente gasta menos tempo nas reuniões, né? A gente não fala amenidades nas reuniões, a gente entra na reunião, trata do assunto da reunião e termina a reunião objetivamente. É um dos frutos que a gente tem colhido. Débora Mello é chefe de gabinete do ministro Paulo de Tarso Sanseverino e conta que mesmo sem o STJ estar aberto, o atendimento ao público externo continua, ainda que de casa. Nós tivemos a preocupação de redirecionar os ramais que nós temos no gabinete para os nossos celulares. Então, qualquer contato que venha a ser feito por telefone com o gabinete vai ter atendimento. Responsável pelo treinamento dos servidores na plataforma digital usada no STJ, o Adson explica que desde o ano passado, mais de 250 pessoas, entre servidores e colaboradores, participaram de cursos de capacitação de uso dessa ferramenta. Como houve uma preparação, nós não temos essa surpresa toda.
Ou seja, nesse caso, a Secretaria de Tecnologia da Informação está tendo seus chamados, está atendendo, mas numa demanda muito menor do que num caso onde a gente fosse pego de surpresa e tivesse que aprender tudo de uma vez, porque as ferramentas digitais, elas trazem com elas uma mudança de paradigma, que é a gente, por meio dos nossos processos, conseguirmos nos integrar de forma menos hierárquica, vamos dizer assim, e com mais liberdade para o servidor, sem perder a qualidade, né? A estação de trabalho de Neblina foi instalada na casa dela. A servidora, que trabalha na coordenadoria de imprensa, revela que precisou fazer adaptações na rotina, mas que hoje consegue consultar as decisões e elabora as notícias normalmente. Como eu estou em home office, eu e meu marido, então eu pedi para trazer a minha máquina, eu estou trabalhando com as 2 telas que eu trabalhava lá, porque aí fica mais fácil da gente, se ele tiver que fazer algum serviço, a máquina dele é aquela. Eu tenho um computador que tem todas as características técnicas necessárias para poder efetuar o meu trabalho. Além dos servidores e colaboradores que estão em trabalho remoto, as sessões de julgamento também estão sendo feitas de forma virtual, por teleconferência. Nessas 2 últimas semanas, foram 10 sessões virtuais e quase 32 mil decisões e despachos, um número 33% maior do que o mesmo período do ano passado. Vale lembrar que até o dia 30 de abril estão suspensos os prazos processuais e as sessões presenciais. Mesmo com o isolamento para evitar o avanço do coronavírus no Brasil, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também continua os esforços para manter os serviços do Poder Judiciário. Diversos processos estão sendo analisados pelos servidores que estão trabalhando de casa. Eu sou o desembargador Moacir Lobato, da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Durante este período em que estamos todos recolhidos, em razão da pandemia do Covid-19, nosso ritmo de trabalho pouco se alterou. E minha equipe de trabalho no gabinete, estamos habituados, em certa medida, a trabalhar de forma remota, quando, por exemplo, o expediente se encerra no tribunal e, às vezes, no fim de semana, havendo a necessidade de maior estudo e aprofundamento sobre casos que são submetidos à minha deliberação. Todos estamos trabalhando de forma coordenada, de maneira que, principalmente, o trabalho que saia do gabinete, sob minha responsabilidade, não tenha qualquer quebra no que diz respeito à qualidade do serviço que se procura prestar. Em coletiva de imprensa, o ministro da Saúde disse que o agronegócio tem segurado a economia do país. A atividade vai garantir o abastecimento dos brasileiros durante a pandemia do coronavírus. Quem conta pra gente é a Carolina Chaves. Com a chegada do coronavírus ao Brasil, as pessoas estão sendo recomendadas a fazer isolamento social e frear a propagação do vírus no país. E isso foi motivo de corrida aos supermercados para abastecer a casa no período de quarentena. Para que os produtos não faltem nas prateleiras, o governo federal assinou o decreto definindo a vigilância agropecuária como atividade que não pode parar. A medida também proíbe e restringir a circulação de cargas e pessoas que possam atrapalhar o abastecimento de gêneros necessários e que colocam em perigo a sobrevivência, saúde e segurança da população. Mas essas atividades devem funcionar atendendo às recomendações das autoridades de saúde para evitar a transmissão da Covid-19. Para vocês terem uma ideia, aqui está tudo funcionando, máquinas colhendo soja nesse instante, os caminhões puxando, as cooperativas abertas recebendo o grão, então está tudo funcionando normalmente, apesar das quarentenas e das restrições de saúde impostas pelos governadores e prefeitos. Os produtores brasileiros estão preocupados porque cada estado passou a adotar medidas de isolamento que podem prejudicar o abastecimento. Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, o Brasil consome 80% da produção agrícola do país. 20% são exportados para 180 países. Eles garantem que as mercadorias vão chegar às prateleiras dos supermercados. Para a indústria continuar trabalhando, a indústria tem que continuar recebendo os insumos e os funcionários que trabalham nas fábricas.
Se tudo isso funcionar, eu diria que o Brasil não tem um grande motivo para se preocupar com o abastecimento. Volto a dizer, nós estamos preparados, a indústria está entregando, o campo está entregando para a indústria, ou seja, não há motivo para pânico nesse momento. O presidente da Associação Nacional dos Engenheiros Ambientais enviou um vídeo para a gente sobre este assunto. Ele fala das medidas que devem ser tomadas, inclusive pela população, para evitar o desabastecimento. Vamos ver. A mídia vem abordando o risco de eventual desabastecimento de alimentação para a população. Porém, o governo federal e algumas instituições vêm ressaltando que não há esse risco, mas na verdade há, e esse problema tem que ser encarado de frente para poder minimizar os riscos. Atitudes tanto por parte do governo quanto por parte da população são necessárias. No primeiro aspecto, alguns estados estão definindo o fechamento das suas divisas por legislação. A exemplo do Paraná e Santa Catarina, havendo essa situação, coloca em risco o abastecimento do Rio Grande do Sul, tanto por matéria-prima quanto produtos de outros estados. Já o estado da Bahia e do Goiás, fechando as suas divisas, coloca em risco os estados do Nordeste também no abastecimento. Do outro lado, a população também precisa ter um consumo consciente, porque a prática do estoque do alimento em casa pode provocar tanto o desabastecimento quanto pode prejudicar aquela população idosa ou portadora de necessidades especiais que venham a necessitar hoje tanto do alimento quanto de produtos, de máscaras, de álcool, para poder fazer as suas necessidades. Os supermercados também precisam tomar algumas posturas de limitar a aquisição de alguns produtos frente ao risco de escassez. Há um conflito de competência entre os estados e o governo federal em relação a essa possibilidade de fechamento das divisas. Tanto é que a AGU e a NTT já entraram no Supremo para poder derrubar as legislações que hoje existem, que foram elaboradas sem critério técnico-científico, de forma irresponsável, e está colocando em risco alguns estados. Então, na verdade, essa matéria de disciplinar o transporte interestadual é do governo federal. A Constituição aborda também o direito à alimentação. Então, nesse momento que os trabalhadores não têm condições de ter o seu sustento por conta do salário, é necessário que os governos tomem atitudes, como já está sendo tomado em alguns estados, para poder suprir a necessidade da população mais carente quanto acesso à alimentação por conta de doações ou criação de vales ou antecipação de subsídios também para poder facilitar a aquisição do alimento. O agronegócio está na véspera da sua colheita, então é muito importante que se discipline esse eventual fechamento das divisas para não prejudicar o abastecimento e eventual perda também desse alimento. Considerando que o dólar hoje está muito alto, é importante também que os empresários não exportem grande parte da produção para poder abastecer o mundo, colocando em risco o nosso abastecimento local. Então nós temos que ter essa soberania e essa responsabilidade frente à necessidade de abastecimento do nosso país. Daqui a pouco, Justiça do Distrito Federal proíbe suspensão de cirurgias eletivas na rede pública de saúde da capital do país. Eu volto já já, fica com a gente. Justiça é você dar o que merece, sabe fazer o bem a quem merece. A Justiça do Distrito Federal negou o pedido do Sindicato dos Médicos para suspender cirurgias eletivas na rede pública de saúde por causa da epidemia do novo coronavírus. Além das cirurgias, o sindicato pediu ainda a suspensão de atendimentos ambulatoriais, que são as consultas marcadas. A justificativa foi o decreto distrital que declarou o estado de emergência na capital do país por 180 dias. Segundo os sindimédicos, a recomendação é de que os profissionais deem prioridade a casos graves. Na decisão, o juiz que analisou o caso entendeu que o governo do DF tem adotado medidas importantes para conter a disseminação do coronavírus e os hospitais públicos não podem deixar de atender qualquer paciente. Ainda cabe recurso da decisão. O Conselho Nacional de Justiça está com atendimento presencial suspenso por causa das medidas temporárias de prevenção ao novo coronavírus. Quem precisar entrar em contato com o CNJ pode fazer por formulário eletrônico.
O passo a passo está disponível na página do Conselho na internet, cnj.jus.br. Já o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios montou um esquema para atendimento de questões que envolvem a Covid-19. A medida é para garantir a fiscalização do cumprimento de leis e acompanhar políticas públicas de combate à doença. O atendimento à população é feito pela ouvidoria do órgão sempre de 8 da manhã às 7 da noite. O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro entrou com uma ação na Justiça contra uma prestadora de serviços. A empresa atrasava os salários dos empregados. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho validou a decisão. Mais detalhes com Pablo Lemos. A ação foi proposta em novembro de 2011 contra a empresa de vigilância e segurança Vigmax. Segundo o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, 1 ano e meio após ter sido contratada por meio de licitação, a empresa começou a atrasar o pagamento dos empregados. O Corém disse ainda que, mesmo com a oportunidade de regularizar a situação, a empresa não se moveu, o que levou a rescindir o contrato e propor a ação. Pela proposta do Conselho, o crédito retido poderia ser abatido proporcionalmente das eventuais parcelas recebidas pelos empregados em ações individuais. O Corém pretendia, com o depósito, se desobrigar de eventual responsabilidade subsidiária decorrente de contrato de natureza civil, celebrado com a prestadora de serviço. A consignação é prevista no artigo 335 do Código Civil. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, manteve a extinção da ação declarada pelo juízo de primeiro grau. O entendimento foi o de que o Conselho Regional de Enfermagem não mantinha relação jurídica contratual com os empregados da prestadora. Portanto, não haveria interesse jurídico nem legitimidade do Conselho. Segundo o TRT, trata-se de mera responsabilidade subsidiária, que deverá ser reconhecida em juízo. O Corém recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso de revista, ministro Cláudio Brandão, observou que há responsabilidade do Conselho em relação ao contrato de terceirização e que ele é o beneficiário do trabalho prestado pelos terceirizados. Disse ainda que, no caso, mesmo não havendo relação jurídica direta entre as partes, o Conselho tem legitimidade para propor a ação de consignação e pagamento dos débitos trabalhistas. Na sessão de julgamento, o ministro Vieira de Mello Filho qualificou a recusa da ação pelo TRT como surreal, diante da intenção do Corém de saldar as obrigações mantidas com os trabalhadores envolvidos. Ele ainda criticou o grau excessivo de formalismo diante de situações jurídicas incomuns. A decisão dos ministros foi unânime. O Jornal da Justiça fica por aqui, mas eu volto daqui a pouquinho com o programa especial Coronavírus. Continua com a gente. Até lá. Tchau, tchau.